Será que a Terra foi criada ou passou a existir por si mesma sem interferência externa? Essa é a grande questão que está no cerne do debate que ainda existe sobre a evolução e a criação, que acreditem é um grande debate. Vamos conhecer 7 especialistas em suas áreas que passaram a vida estudando essa questão na esperança de encontrar algum tipo de resposta. Meu nome é Todd Cantelon e esse é o Grande Debate. Origens do Universo. O Grande Debate. A origem. Falar sobre o tema da origem é muito diferente de falar sobre ciência observacional, que levou o homem à Lua ou criou esta tecnologia. A origem fala sobre a história, e o problema com a história é que, se você não estava lá e não sabe tudo, se não tem acesso a todas as informações, ou não conhece alguém de confiança que esteve lá e saiba de tudo, como é possível ter certeza de que aquilo aconteceu, especialmente ao se falar da origem do universo? Ao olhar a história da vida na Terra, o que vemos é uma mudança constante que abrange um leque de diferentes formas. E a evolução é o mecanismo que explica como isso ocorreu. Ao estudar as Escrituras, não há como querer encaixar a evolução ao longo de milhões de anos com o que a Bíblia diz. Acredito que haja vários motivos para concluir que o livro de Gênesis de 1 a 11 é história e não mitologia, nem poesia ou qualquer outro tipo de literatura fictícia. Isso mostra claramente que cada especialista acredita que os outros colocam seu próprio enfoque nos dados em detrimento da verdade ou do modo a favorecer o seu ponto de vista. Todos fazem isso. Observem. Museu da Criação, Hebron, Kentucky. Museu da Criação. A Bíblia, independente do que digam que seja, é única no mundo. Não há livro como ela, que mais de 3.000 vezes alegue ser a palavra de Deus, que tem o conhecimento de tudo e sempre existiu, que nunca mente e que nos dá uma história bem específica em relação a como o universo surgiu nos 6 dias da criação. Eu cresci numa família cristã que me criou e ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao estudá-la, descobri que essa visão faz muito sentido e que as demais alternativas acabam sendo irracionais. Ao analisar outros sistemas conflitantes ou pontos de vista que desafiam a autoridade bíblica, eles não podem ser comprovados. Não se pode considerar ciência, nem racionalidade, ética, nem nada que consideramos como certas. Se por outro lado foi tudo um acidente com o Big Bang há bilhões de anos, então não espero que minha mente, que se formou por um acidente, entenda outro acidente. Então a ciência se volta para a visão bíblica, não a do Big Bang. Quando quero descobrir sobre a história do passado em relação a como chegamos aqui, como a Terra surgiu, recorro à Bíblia, porque ela é o livro da história do universo. É um testemunho ocular do que aconteceu. Acho que as pessoas que não creem em Deus, não acreditam numa força maior ou num Criador inteligente, estão apenas negando a verdade. Não se conhece outro mecanismo, pelo menos nenhum que tenha mostrado ter qualquer evidência. Mas, na verdade, eu não disse qual é o mecanismo. E o simplesmente que os indivíduos e povos acumulam mudanças genéticas com o tempo. E há processos como a seleção natural que refina essas diferenças para produzir formas adaptadas. Em primeiro lugar, o melhor e mais forte argumento da evolução, de um ponto de vista evolucionista, são 2 palavras. E essas 2 palavras são: como seria então? Ou qual é a opção? Não existe outra maneira. Simplesmente não tem outro jeito. Os evolucionistas profissionais que conheço, não estou falando de leigos, cada um pode ter sua própria definição sobre a evolução e não estou preocupado com isso. Para um evolucionista profissional, existe matéria, energia, tempo e espaço, e pronto. Existe o mundo material e nada além do mundo material. Então, aquilo que acho que mais chateia os evolucionistas profissionais, a meu ver, é que estou evocando algo que é sobrenatural. Fora da natureza, porque é impensável. Mas não é impensável para a ciência, mas para uma filosofia chamada cientificismo. Isso é para o espectador pesquisar. Vai no dicionário procurar a palavra cientificismo. O cientificismo é a crença ou filosofia de que tudo que existe e que é real é material. E assim sendo, pode ser explicado por método científico. Então, se Deus é real, traga ele aqui, temos um microscópio, vamos colocá-lo aqui e dar uma olhada e ver do que ele é feito. Porque ele deve ser feito de matéria, substância, energia. Ele deve ocupar tempo e espaço. E isso é um paradigma, uma visão muito geral.
E os evolucionistas, eles trabalham em cima dessa visão geral, de que só existe a natureza. Agora, se eu partisse dessa suposição, eu chegaria à mesma conclusão que eles. E as pessoas diriam, mas isso é tão improvável, um olho ter se formado por acaso? E eu responderia, como seria então? Ou qual é a opção? Se não gosta da minha explicação materialista, qual é a sua? Muito interessante. Ele disse de que outro jeito podia ter acontecido. Claro que ele diz que, se tivesse um ponto de vista contrário ao que tem agora, também chegaria à mesma conclusão. Isso é notável. E o professor Myers também disse essa mesma frase, de que outro jeito isso podia ter acontecido. Se Deus não existe, não há outra explicação, além da evolução ao longo de milhões e bilhões de anos. Porém, se existe um criador implícito no projeto que nos cerca, isso teria enormes implicações. A questão religiosa, e isso rapidamente começa a abranger outros aspectos da vida, então acho que é aí que muitos de nós ficamos intrigados. Está mal interpretado como se fossem dois campos ou um debate. Na verdade, tem a ver com a maneira que a nossa civilização considera os seus especialistas. Por que damos autoridade a certos especialistas? A noção em uma área, a ciência, de algum modo, saiu dos trilhos. E não se pode confiar no que é feito na biologia. Mas o resto da ciência está perfeitamente bem. Isso demonstra que está acontecendo algo a mais aqui. E esse algo a mais claramente tem a ver com a política, num sentido bem amplo. Existem diversos modelos de como pode ter acontecido a origem da vida. E são basicamente todos darwinianos. No sentido de que achamos que aconteceu uma evolução química que é parecida com a evolução biológica. O que houve foi que havia várias pequenas moléculas que interagiram e sintetizaram outras moléculas pequenas. Então, de algum modo, produtos químicos foram criados. E acredita-se que isso aconteceu de forma bastante natural. E se você pega só as moléculas que existiam de maneira inorgânica e as submete a coisas como pressão e calor, gera-se com a luz e coisas do tipo. Geram reações químicas que podem produzir moléculas pequenas e complexas. Quando se trata daqueles que não se baseiam na Bíblia, eles falam, no princípio havia matéria, havia hidrogênio, que deram início à vida. Mas a ciência observacional não confirma isso. Talvez tenha vindo do espaço sideral. Talvez tenha vindo, sei lá, talvez essas coisas de algum modo se juntaram com o tempo e foi assim, mas não é assim que funciona. Sabemos disso por experiência própria. Não se coloca as peças de um relógio no chão e espera-se que ele se monte sozinho. Isso não acontece. Sabemos que é preciso um ser inteligente. Então isso contradiz nossa experiência comum e o que sabemos que tem que acontecer para que as coisas complexas venham à existência. O próprio Darwin trabalhou explicitamente no contexto da teoria do conceito de um projeto. Ou seja, que a explicação da vida como a vemos foi clara e explicitamente projetada por um criador. É isso que digo quando me perguntam. Sempre existe a possibilidade de extraterrestres terem vindo do espaço numa nave e descartado seus containers reservatórios na Terra. E foi assim que surgimos. Não podemos descartar isso. A questão da origem da vida e do universo, de onde viemos, é uma questão histórica. É a questão da origem. Não se pode ir ao Grand Canyon e recriá-lo em um laboratório. É preciso observar as evidências nas rochas e fósseis e tentar reconstruir o passado. O que causou isso? Muitas pessoas acham que como o universo se expande, isso comprova o Big Bang. Mas, na verdade, o Big Bang veio depois. A expansão do universo foi descoberta primeiro, na década de 1920. Depois, Lemaitre propôs a teoria do Big Bang em 1931. Propôs a ideia que o universo começou de um ponto que se expandiu. Essa é a explicação da expansão. Mas também há outras explicações
para essa expansão. Só porque algo está aumentando não quer dizer que houve uma explosão há bilhões de anos. Você pode inflar um balão, mas não quer dizer que ele partiu de um ponto. Começou menor, mas não como um ponto. Aliás, o primeiro modelo de Lemaitre, de 1928, eu acho, não começava com um ponto, mas com um universo finito que se expandia. Como criacionista, é nisso que eu acredito, que Deus criou um universo de tamanho finito e que ele foi se expandindo por algum motivo. Você está vendo as respostas sem ouvir as perguntas, mas fui fazendo perguntas por trás da câmera. Talvez ache engraçado se reparar quantas vezes eu perguntei a eles como? Como isso aconteceu? E também podem reparar que não tive uma resposta concreta, não é? Aqui no Museu da Criação, quando a mídia secular vem aqui, outros do mundo secular, para me entrevistar, a maioria das perguntas não é sobre evolução. A maioria é sobre a idade da Terra. E o motivo é que se você não tem uma medida incomensurável de tempo, não pode defender a evolução. Uma medida incomensurável de tempo é necessária. É necessário milhões de anos. E é por isso que são tão insistentes sobre os milhões de anos. E ainda a parte da igreja diz que se pode ter os milhões de anos, o que, na verdade, contradiz a autoridade da Bíblia. A única evidência que vale, por exemplo, para os criacionistas é a Bíblia, que é um tipo de prova, mas que é muito fraca como evidência para uma hipótese científica. Em particular, por sabermos que os autores da Bíblia não viveram no período cambriano. Sendo assim, não tem autoridade para falar do que aconteceu no Cambriano. Contudo, as rochas existiam, e ao analisá-las, encontramos provas mais precisas do que aconteceu então. A evidência é clara, mas ela não fala por si própria, certo? DNA não fala, rochas não falam, fósseis não falam. Eu falo por elas, todos falamos por elas. E o que eu penso sobre essas coisas, sobre como elas chegaram lá, o que mostram, toda evidência existente confirma o que a Bíblia diz. O projeto. Motor. A palavra não sugere uma empresa automotiva a um projetista? Não sugere a você o fato do motor ser feito de diversas peças que, caso uma não funcione, a coisa toda para de funcionar? Você sabe, como eu, que se parar de pôr o óleo no motor do carro, vai dar problemas? Isso não sugere a ideia de complexidade irredutível? Claro que o professor Myers sugere que eu levei a metáfora longe demais, mas ainda não fui convencido e eu sou um leigo. Quando falam motor, eu penso no motor. Fazer o quê? Para mim é difícil entender como as pessoas conseguem olhar, estudar, pesquisar sobre isso e não reconhecer que existe algo maior do que aquilo que vem, que não é só a natureza em si, porque a complexidade é colossal, gigantesca e, ao olhar para isso, parece que algo grita, isso foi projetado, foi criado, não é uma casualidade. Eles se convenceram lá pela segunda, terceira década do século XIX de que havia grupos naturais e não apenas os criados pelo homem. Louis Agassiz, a pessoa que eu mais estudei, um professor da Universidade de Harvard, escreveu em 1857 o ensaio sobre classificação, no qual ele diz: todos eles estão na natureza. Portanto, há uma dimensão além do que chamamos de teologia natural. Que tal ordem só pode ter sido criada por uma mente pensante, que essa ordem reflete a inteligência de Deus. É preciso ter o DNA dessas coisas todas, porque o DNA nos dá as proteínas que formam os componentes celulares. E é meio como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é necessário ter uma célula para proteger o DNA, mas é necessário o DNA para compor a célula. Então, nesse sentido, surge o problema do o que veio primeiro. Só que em relação ao DNA, não se pode apenas juntar um grupo de bases de DNA em um tubo de ensaio e esperar que tudo se junte e forme algo que te dá certa proteína. Não é assim. Não vai acontecer. Juntar uma base de DNA aleatoriamente não dá em nada além de bagunça. E esse é o assunto central. Como obter essa informação genética? Estamos descobrindo até no DNA. Falamos sobre os genes, a parte que codifica a proteína, mas o que há no meio, os 98% do DNA que chamam de lixo, não é lixo. Ele tem uma função. É muito, muito importante para regular os genes. Isso é muito complexo.
Como formar isso ao acaso ao longo do tempo? Ninguém pensaria nisso. Vemos a ciência forense nos dias de hoje. Isso não faria sentido. Dá para saber que existe um projeto, é claro. E acredito que tudo se reduz à negação disso, porque ninguém quer ser responsável pelo Deus Criador. Ela disse que a informação genética é um problema, porque significa que é um problema para os evolucionistas. Como uma informação tão detalhada pode ter surgido por acaso? Para você, parece que existe um desenvolvedor do outro lado? Pelo que eu sei, informação não vem de um processo aleatório. Toda vez que você pega um livro com informações, você não diz, isso saiu da máquina de escrever, mas alguém escreveu esse livro. A informação vem de uma mente. Portanto, as informações no DNA vêm de uma mente, o que confirma a criação. E não são mutações e a seleção natural que geram informações. Acredito nas mutações e na seleção natural, mas não que elas adicionaram informações novas ao genoma. Novamente, é verdade, ele tem mesmo razão. Um livro sugere um autor. Se você pegar um monte de cartas, juntar e jogar para cima, você não vai ter um livro na mão. Isso é um absurdo e essa é uma chave ao falarmos da dificuldade que muitos têm com a teoria da evolução, que ao juntar um monte de coisas, surge o mundo. Mutação. Certo? Agora preste atenção no que você vai ouvir e veja bem se consegue fazer uma conexão satisfatória entre mim e uma mosca. Porque, que eu saiba, não pareço uma mosca e devo admitir que é difícil imaginar que 700 milhões de anos atrás isso teria sido diferente. Aceito a seleção natural. Podemos vê-la. Não é uma teoria. A seleção natural é algo que observamos. A seleção artificial também. Na seleção artificial, o homem ou as pessoas selecionam como selecionar um cachorro com traços desejados. Podemos dizer que na seleção natural, a natureza é que seleciona. Então, uma das coisas que os evolucionistas diriam, uma das suas ideias seria que, com o tempo, começando com uma célula que se torna duas, ela tem que se duplicar ou não vai chegar a lugar nenhum. Como disse, deve haver a duplicação, mas com o tempo mudanças vão acontecer. Então, há adições de informação genética, há mutações que acontecem e há a seleção natural que vai selecionar o melhor para todo o meio ambiente. E com o tempo, um organismo unicelular vai se tornar o ser humano de hoje. Por exemplo, temos humanos e chimpanzés, certo? Não temos problemas para distinguir os dois, a maioria de nós. Mas, se voltarmos cerca de 6 ou 7 milhões de anos atrás, havia uma população de primatas que deu origem a ambos, humanos e chimpanzés. Agora reparem, no decorrer da conversa, em quantas vezes ouviram aconteceu no meio da resposta. Isso para mim sugere uma casualidade. Eu sou um cara normal, vivendo no mundo normal. E poucas coisas na minha vida acontecem por acaso. Na maioria das vezes há uma inteligência que controla as coisas, mas essa é a minha opinião. Então, pense você mesmo. E tente observar quantas vezes a casualidade parece ser o fator governante no meio da conversa. As mutações não são produzidas conforme a necessidade. Não há como um animal que quer voar, como um réptil, pensar: quero muito voar, acho que vou fazer um esforço e desenvolver asas. Não é assim que funciona. Mutações aleatórias, sem propósito nem objetivo, teriam que acontecer apenas por acaso, sem nenhum propósito ou objetivo por trás. Desenvolver os genes, todos os genes integrados para gerar asas, e depois entraria a seleção aí. Acredita-se que uma espécie de animal se transformou em outra, mas o estudo da genética mostra que pode haver variação em uma espécie. Vemos a seleção natural, a especiação, mas sempre dentro de uma espécie. E uma espécie bíblica é mais como uma classificação familiar: filo, classe, ordem, família, gênero, espécies. O problema é que esses mecanismos não funcionam. Já sabemos, hoje pela ciência, com a ciência observacional feita em laboratório, sabemos que sim, a mutação acontece e a seleção natural acontece, mas não adiciona nada, não cria estruturas, não acrescenta coisas novas. Uma maçã não vai virar um limão, por exemplo. Não é possível chegar nisso pelos mecanismos que conhecemos hoje, pela mutação, pela seleção natural. Talvez digam, então é um mecanismo desconhecido, tá bom? Sabe,
É esse o problema. É isso que nos ajuda a ver que devemos voltar ao ponto inicial. E que ponto é esse? Foi Deus que fez ou foi a natureza que fez isso sozinha? Alguns mecanismos dos quais não temos muita certeza. Dá pra ver que ela não está tão satisfeita com essa resposta, ela quer algo mais. E preste atenção e você vai ver, depois que o Dr. Myers fala exatamente o mesmo, ele também fica na incerteza. Essa resposta satisfaz você? Imagine um peixe que vive no ambiente à parte como água salobra, talvez. Ou uma água que ficou por muito tempo ali parada. Então temos um peixe que precisa respirar. No primeiro momento, ele fará coisas simples como tomar água ou tomar ar. Digo, ele vai à superfície para pegar um pouco de ar, que tem o oxigênio que ele precisa. E existem peixes assim que fazem isso até hoje. Então teriam ocorrido outras adaptações, como desenvolver nadadeiras mais fortes, porque a água é rasa e às vezes na água rasa é mais fácil usar as nadadeiras para se locomover em vez de nadar, como faria um peixe de águas profundas. E esse peixe passou por uma série de pré-adaptações, uma série de propriedades que permitem que ele sobreviva no meio ambiente, fora da água. E então foi preciso apenas um pequeno passo para um peixe emergir, não o tempo todo. Ele saía só às vezes para comer uma baratinha ou qualquer coisa. Até que aconteceu a seleção desses peixes de terra para que tolerassem cada vez mais um ambiente árido. Observe então esse ponto específico sobre não podermos autoselecionar as mutações que seriam vantajosas para nós. Isso dito por um anatomista e em contradição ao que sugere Dr. Myers ao falar do peixe que criou nadadeiras maiores para se adaptar ao ambiente seco e conseguir andar em águas rasas e que por fim deram origem aos primeiros peixes que foram capazes de andar em terra firme. Se não podemos selecionar a mutação, ela ocorre por acaso. Acho que talvez esse seja o grande ponto desse debate. As coisas ocorrem por acaso ou acontecem por desígnio? Aí é você quem deve responder. Definimos a evolução como moléculas que foram de organismos unicelulares até chegarem ao homem de hoje. E o que falam muitas vezes, o que enxergam ao falar de evolução, enxergam as coisas em uma escala muito pequena. Mudanças em uma espécie de animal, como diz a Bíblia. Podemos ver isso acontecer hoje, mas eles dizem, olha, vamos dar um tempo para isso. Se a gente der um tempo para isso, veremos um dinossauro se transformar num pássaro. Mas o problema é que esse mecanismo não funciona. Mutações e seleção natural não fazem isso. Nada é perfeito. Tudo tem que mudar um pouco para que a mutação aleatória possa gerar uma diversidade de formas. Assim, vamos ter uma seleção que se impõe sobre essas formas, que por acaso tem uma combinação que faz a duplicação mais eficiente para dominar o meio ambiente. A questão é como obter informações genéticas. Como obter informação que vai formar a placenta, ou um fígado, ou um rim, ou um olho. Isso não é simplesmente um golpe de sorte. Faz parte de todo um complexo sistema integrado. É como uma orquestra sinfônica tocando. Enquanto afinam os instrumentos, você não pensa que vai sair uma música dali. É um caos, mas o maestro faz tac-tac e a música começa e sai vindo. Você passa da complexidade para a complexidade integrada. Ciência. A ciência significa conhecimento, e usamos esta palavra para falar de tecnologia, ciência observacional, criando tecnologia. Mas o conhecimento pode ser da história ou do que se adquire pela observação. Ao falar sobre ciência, você fala de um processo baseado em evidências. São necessários métodos para testar as hipóteses. Isso é fundamental dentro da ciência. O cientista quer entender a causa. Não só para pesquisar a Terra e registrar onde está esse tipo de rocha ou aquele tipo mineral, mas para tentar entender por que as coisas são como são. E as provas são muito gritantes, de que existe uma história por trás. Lyell propôs o princípio de que, na ciência, sempre devemos preferir buscar causas que conseguimos entender.
Criacionistas e evolucionistas usam a mesma ciência observacional. Por isso, ambos podem trabalhar juntos no telescópio Hubble, ou na construção de um avião, ou misturando produtos num laboratório, porque são coisas que existem sobre as quais eles concordam. Um criacionista e um evolucionista podem desenvolver uma nave espacial e mandá-la para Marte de comum acordo, mas eles discordam sobre a origem de Marte. Aí que está o problema. Essa é a diferença. É isso que temos que entender. Provavelmente a objeção mais comum é a de que não estamos fazendo a boa ciência. Não somos cientistas. Não estou fazendo ciência, mesmo fazendo doutorado em uma universidade renomada. O que estou fazendo não é ciência. Então, de novo, voltamos à definição do que é ciência, certo? E para isso precisamos dividi-la em duas categorias. A da ciência que se pratica no laboratório, porque eu posso fazer isso como qualquer outra pessoa. Mas o que estou fazendo aqui e agora, se for falar da ciência de laboratório que nos deu ressonância magnética, aeronaves e vacinas, não tem nada a ver com Darwin. Muitos cientistas do tempo de Darwin não o aceitavam, mesmo gostando da ideia de haver uma explicação materialista da origem. Por exemplo, Thomas Huxley, que era ateu, adorava a ideia de Darwin ter achado um modo de explicar a origem de tudo sem nenhuma intervenção divina, tudo por um processo natural. Ele adorava esse aspecto. Por isso, ele defendeu Darwin. Mas o próprio Thomas Huxley não se convenceu de que a explicação de Darwin sobre a mutação aleatória e a seleção natural pudesse chegar aos resultados que vemos nos sistemas orgânicos. Na época de Darwin, tinha-se uma visão bem complexa da célula. Reconheciam que tinha que haver um fenômeno interessante ali dentro. Ninguém alegava que fosse apenas uma bolha simples de protoplasma. O próprio Charles Darwin publicou uma série de estudos em que usou uma ferramenta maravilhosa, o microscópio, que chegou a seu limite de resolução naquela época. Usava o microscópio para ver o que acontecia dentro das células, mas eles não achavam que era uma coisa simples, eles sabiam que era muito complexo para eles. E também reconheciam a necessidade de haver uma complexidade, porque as células se reproduzem. E apesar de não entenderem como, eles sabiam que algo incrível acontecia ali. O que é ciência? Você verá que os professores do Museu da Criação enfatizam essa pergunta várias vezes. Eles falam que não é porque praticamos a ciência hoje no laboratório, concordando em coisas como fazer aviões voarem e descobrindo vacinas e etc., que ao olhar para trás possamos afirmar com autoridade ou certeza que sabemos 100% como tudo isso passou a existir. Acho que eles querem dizer que é importante saber a resposta para essa pergunta. Para nós, a explosão cambriana é uma forte evidência contra a evolução. Houve diversos tipos de animais e de plantas que surgiram do nada. Não temos precursores, não temos formas de transição nas rochas pré-cambrianas para explicar como qualquer criatura microscópica unicelular pode ter evoluído para um trilobita ou algo assim. E da perspectiva criacionista, enxergamos o Cambriano, o período definido como Cambriano, como o início do dilúvio. Ou seja, as camadas rochosas abaixo do Cambriano são provavelmente sedimentos anteriores ao dilúvio, talvez até do terceiro dia da semana da criação, quando Deus fez a terra firme surgir, desprovida de fósseis em grande parte. E então há uma explosão de vida complexa. Você acredita que existe um organismo nos fósseis que represente claramente uma etapa na evolução de A para C através de B? Ou seja, uma transição. Não temos como saber se isso é verdade. Aliás, como dizem os evolucionistas, não há como ter certeza de que nenhum fóssil em particular nos registros que existem de fósseis seja ancestral direto de outro. O que seria um nome melhor e mais aceitável para descrever a forma de transição? Digamos, você acredita, ao estudar os sistemas orgânicos, que são fósseis de animais vivos, você acha que vê traços físicos que relacionam o A com o C? Sim. Sim, eu vejo gente que tem braço comprido, braço médio e braço curto. Vejo gente com tom de cabelo diferente. Quando olho para todos os seres vivos, vejo que os olhos de um caranguejo são bem diferentes dos olhos de um cachorro, um gato ou de alguém. A pergunta é:
Essas diferenças se explicam melhor como uma transição evolutiva que alega saber que o organismo está numa etapa de transição de A para C? Não sabemos isso. Se me disser que alguma estrutura está num período intermediário de sua aparência para se tornar algo em particular, eu posso aceitar isso. Isso soa racional para mim. Mas o que significa? Essa é a questão. Acho que ficou bem claro que podemos olhar para as mesmas evidências de duas perspectivas diferentes e decidir o que nós queremos ver. Acho que o ponto que distingue a perspectiva cristã daqueles que defendem o lado evolucionista ateu é que estariam contestando as evidências porque eles não querem se submeter ao Deus que existe do outro lado da equação da criação. Claro que não estou propondo uma alteração. Estou descrevendo os fatos do caso. Por exemplo, ao observar a fundação do Instituto Discovery e o movimento do design inteligente, observar Philip Johnson, ele não se envergonhava de dizer que era verdadeiramente um cristão evangélico, que queria corrigir a tendência materialista americana e voltar às raízes cristãs do país, e ele dizia coisas assim. A doutora Eugene Scott, que é ateísta, foi ao meu escritório fazer uma entrevista para a BBC quando abrimos o Museu da Criação. Ela disse, você começou com a Bíblia. Eu confirmei. Você não está preparado para mudar o que a Bíblia diz em relação à criação, ao dilúvio e tal? Correto. Ela disse, viu? Isso não é ciência, é religião. Porque, ela disse, começamos com evidências e desenvolvemos teorias, preparados para mudá-las quando aparecem novas evidências. Ela disse, isso é ciência e esse é o problema de vocês. Não falam de ciência, mas sim de religião. Então eu falei para ela, doutora Scott, você é ateísta? Sim. Não acredita em Deus? Correto. Então a Bíblia não é relevante nessa discussão? Correto? E eu disse, então, não acredita que a Bíblia é a história real nem nada assim? Não. E é ateísta, certo? Não existe Deus, correto? E está preparada para mudar isso? O conflito no século XVII fez com que pessoas muito bem intencionadas dissessem, muito bem, já que todos concordamos que Deus criou o mundo e também inspirou a Bíblia, Deus nos deu 2 livros. Metaforicamente, há o livro literal da Bíblia e o outro livro da natureza. Isso encorajou a ideia de que a religião não seria prejudicada ao estudar a natureza, já que Deus criou a natureza. Muitos cristãos nunca pensaram nesses assuntos. Estão sugestionados a pensar que se pode acreditar no Big Bang e na Bíblia, sem haver conflito nem contradição. Então existem muitos cientistas bons que também vão à igreja e acreditam em Deus e tudo mais, mas que não alegam que suas crenças são comprovadas ou que exista uma prova física, material delas, o que se espera de uma posição científica. Esta é a conclusão. Quando não se toma o que a Bíblia diz em Gênesis, de 1 a 11, e se usa as ideias seculares de milhões de anos de evolução para reinterpretar os dias e a criação, você faz 2 coisas. A primeira, você vai contra a história fundamental de toda a doutrina. A segunda coisa, que é o ponto crucial, você está indo contra a própria palavra de Deus. Assim como em um tribunal, a questão é o júri pesar as evidências. Começa sem presumir a culpa, ou seja, você está disposto a ser inquisitivo e a suspender a condenação se for um júri ou um jurado honesto. A diferença entre um tribunal, onde há um objetivo final, é que, mesmo se o júri ficar frustrado com a ausência de informações, ainda deve tomar sua decisão. Às vezes eles dizem inocente, mas acham que é culpado, só que faltam evidências. Tudo isso ilustra a complexidade da pergunta e talvez até ilustre que, na maioria das situações, o ser humano não pode ter certezas. A ideia é, será que vai ser um assunto simples e, portanto, vamos conseguir desvendá-lo? Sim ou não? Esse tipo de certeza e verdade, classicamente e ainda hoje, vem da matemática, onde são dadas certas suposições sobre as quais todos concordamos,
como o que é uma linha reta ou um ponto. Então, X, Y e Z serão comprovados ao final da operação. Mas um dos maiores progressos da civilização, da ciência ocidental, é mostrar que o conhecimento sobre o mundo natural não é igual a um problema de matemática, que é muito mais semelhante a um caso em um tribunal. Então, a palavra evidência é, na verdade, útil se tentarmos entender por que esses assuntos são tão difíceis. Acredito que existe um Deus criador. Minha carreira no ramo da ciência envolve uns 40 anos de prática em laboratório. Isso em algumas das melhores instituições de pesquisa médica dos Estados Unidos. Minha crença na Bíblia não prejudicou meu trabalho de forma alguma, porque eu uso a ciência empírica, o que se pode observar, repetir e testar. Não tive nenhuma reclamação de alunos em todos esses anos, porque eu falo do que posso ver. Não falo de onde será que vem um rim. Eu falo, um rim é desse jeito, é assim que ele é formado. É diferente do rim do camelo ou do rato, mas basicamente é o mesmo. O néfron é a unidade funcional que realiza 3 processos: a filtração, a absorção e a secreção. Esses processos ocorrem assim. Se alguém não acreditar, pode verificar por si mesmo, mas nunca me preocupei, ao final de uma aula, em encher a cabeça dos meus alunos. Não especulo sobre como passamos a ter rins a partir do nada. O doutor sugere que seria um exagero caso resolvesse dar esse passo de explicar aos alunos a origem dos rins. Acho que o problema é que falam coisas que apoiam a visão deles de que não existe Deus e não temos necessidade de um Deus em um universo que nasceu sozinho. Claro que os ateus também podem falar que os criacionistas estão contando histórias que são inventadas, histórias de faz de conta sobre um Deus distante no céu que, pelo poder da própria vontade, criou todas as coisas que há a partir do nada. Mas que história faz sentido para você? É essa a questão. Toda descoberta científica importante foi feita por um cientista que um dia resolveu pensar diferente da maioria. Começou com uma suposição diferente e chegou a uma conclusão diferente. Assim, achou a cura para isso, uma solução tecnológica melhor para tal problema, por ter desafiado ou questionado a suposição da maioria. Existem 2 caminhos diferentes que não se sobrepõem aqui, que são o entendimento espiritual ou religioso do significado da vida e a natureza da humanidade. É algo distinto, que não tem nada a ver com achados biológicos. Mas é claro que há outros evolucionistas, e o Richard Dawkins não é o primeiro. Ele é apenas mais um biólogo evolucionista que foi além do que a ciência pode ou não nos dizer e que trouxe consequências religiosas ao alegar que se você entende adequadamente a seleção natural, não é possível acreditar ao mesmo tempo que Deus é o criador da vida. Então, pense nisso. Os cientistas seculares dizem que podemos reinterpretar isso. Ok, mas eles também dizem que não houve ressurreição, pois nunca vimos um homem voltar da morte. Vamos reinterpretar a ressurreição? Ah, não podemos fazer isso. Os cientistas seculares dizem que uma virgem não pode ter um filho. Vamos reinterpretar isso? Não é possível. Os cientistas dizem que não é possível ressuscitar Lázaro. Vamos reinterpretar isso? Não é possível. Mas e o Gênesis? Os cientistas falam do Big Bang há milhões de anos. Então temos que reinterpretar o Gênesis. Bom, ficamos por aqui e, como de costume, quando alguma coisa é boa, o tempo passa voando. Esperamos ter lhe ajudado a entender melhor essa questão da origem. Para mim, fica claro ao assistir e também quando os entrevistava que os 7 especialistas estão totalmente convencidos de suas posições. Eles acreditam que sabem o que é a verdade. Esperamos que, durante esse tempo, tenhamos lhe ajudado a dar os seus próprios passos nesse caminho, porque todos podemos concordar que a origem da nossa espécie e a questão sobre o que aconteceu, a criação, a evolução, provavelmente seja a pergunta mais importante a ser respondida por todos nós. Muito obrigado pela companhia. Sou Todd Cantelow.